Eu tava até com saudade de fazer isso, sabia? Primeiro, eu me programei pra fazer vários vídeos hoje, mas com certeza o primeiro eu queria falar como é que foi essa experiência, vamos dizer assim, de ter falhado, de ter fracassado, vamos dizer assim, no que eu tava fazendo, que era a sequência de gravar um vídeo toda semana, né? Gravar, editar e postar. Foi uma semana, eu venho, né, de algumas semanas bem turbulentas. Eu gravei um vídeo a respeito disso, onde eu falo da dificuldade em organizar o pensamento, porque eu tava sem tempo de fazer uma leitura, fazer uma escrita. Foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Depois disso, eu acabei brincando com umas amigas minhas que na semana passada era como se meu corpo tentasse me matar. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Eu tive falta de ar, eu não conseguia pensar, eu tive que deitar, eu tive que descansar, eu tive que fazer uma série de coisas para conseguir colocar a minha cabeça em ordem, para no outro dia amanhecer com a minha garganta toda inflamada, toda fechada. Então eu tive que tomar uma série de remédios, tive que tomar uma série de cuidados com relação a isso. E a sensação que eu tive era justamente essa, porque eu venho com uma imunidade baixa, com vitamina baixa, com uma série de coisas que eu já tinha descoberto que eu estava assim, estava de certa forma remediando tudo isso. E nessa semana eu tive esse surto, assim, né? Que eu mal conseguia raciocinar mesmo, o meu corpo estava funcionando ali, acho que só por existência, para me manter respirando e bem. Mas ao longo da semana eu consegui me recuperar, consegui fazer as coisas é, que eu tinha que fazer de certa forma raciocinando, de certa forma pensando, mas eu fiz o essencial, vamos dizer assim, né? Então eu tive que fazer as coisas que se acumularam, tanto da empresa quanto do negócio, quanto organizar outras coisas, e acabou que eu não pude parar para vir para cá, porque no final de semana que eu faria isso, eu me planejei para isso. Eu tive que ficar. O vídeo acabou cortando, não sei bem porquê, mas vamos continuar de onde eu parei. E enfim, optei por ficar descansando no final de semana para me recuperar bem, para estar bem, enfim. E com isso eu tive que sacrificar algumas coisas, e uma delas foi o deixar de gravar o vídeo semanal para cá. Isso fez eu me sentir muito mal, mais mal do que de fato eu imaginaria que eu ficaria, porque de certa forma era algo justificável, era uma coisa relacionada à minha saúde, e eu não sou muito adepta eu trabalho enquanto eles dormem, já fui, né? Já fui, mas meu corpinho já não aguenta mais isso. E eu já tive muito reflexo no meu corpo por fazer isso, por exigir demais dele, descansar de menos. Isso reflete-se tanto na minha alimentação. Não à toa estamos aí em processo de emagrecimento, porque né, chegamos onde chegamos, justamente por ter essa prática na cabeça, no sentido de que eu precisava executar muitas coisas ao mesmo tempo. Não que eu acho que você também tem que ser preguiçoso e não fazer nada, não é isso. Mas eu acho que, de fato, o equilíbrio não existe, né? O buscar o equilíbrio, ele é uma coisa que, de fato, vai acontecendo ao longo do processo, mas é uma coisa que, de fato, não existe. Mas eu busquei trabalhar com os excessos em períodos e não ao longo da vida inteira. Então, eu preciso de alguma coisa onde eu preciso dar um foco, onde eu preciso dar um gás, eu sacrifico outras coisas para que isso ocorra e depois eu tento de certa forma dar uma compensada para dar uma nivelada. E às vezes vem situações como essa onde meu corpo fala que eu estou exigindo muito mais dele do que de fato eu às vezes percebo isso, né? Que daí vem uma questão de saúde que normalmente me derruba. E essas situações eu aprendi a escutar para de fato obedecer, vamos dizer assim, né? E no meio desse processo, o fato de eu não estar aqui, a sensação que eu tinha era uma sensação de um fracasso completo. Tanto é que essa semana já foi uma semana, obviamente, eu tô gravando esse vídeo no dia 20 de junho,
Tivemos aí questão de feriado, Corpus Christi, é uma semana que ela já dá uma bagunçada, mas é uma questão de que parece que as coisas meio que desandaram, sabe? É como se, sei lá, as coisas simplesmente não funcionassem ou não fluíssem, ou tudo conspirasse para que essa semana eu não fizesse vídeo novamente, para que as coisas ficassem truncadas, para que as coisas ficassem difíceis. E a gente fica criando e inventando essas desculpas para nós mesmos, né? De certa forma, para que a gente deixe de fazer aquilo que a gente vinha fazendo. E essa sensação de ter falhado, essa sensação de fracasso, essa sensação alimenta uma vozinha que todos nós temos e que a gente faz o possível para não ouvi-la, né? Que é, quem vai te ouvir? Ninguém tá nem aí para os seus vídeos, ninguém realmente está preocupado com o que você está fazendo ou não, com o que você está produzindo ou não, se você deixou de aparecer ou não. E tudo isso, ela cresce dentro da gente e faz com que a gente, obviamente, se autossabote. E eu não vim aqui nesse papel de me vitimizar ou de nada assim, mas justamente porque eu comecei esse canal trazendo justamente isso, as coisas que acontecem comigo e a forma com que eu tento buscar aprender com elas e vivenciar com elas, porque eu penso que isso pode ajudar alguém. E isso é uma coisa que é recorrente nesse processo, que é eu voltar a fazer coisas que eu gostava de fazer, para que eu consiga diminuir essa voz. Porque eu não consegui, pelo menos eu não consegui ainda, talvez eu me torne um ser um pouco mais iluminado mais para frente, mas eu ainda não consegui calar essa voz. Ela tem vezes que ela grita e tem vezes que ela sussurra. Então eu tento fazer o máximo possível para que ela sussurre ao ponto de ela ser inaudível. Então eu fui voltar a fazer as coisas que eu estava acostumada a fazer. O processo que eu já falei para vocês, de leitura, de estudo, de oração. Fui tentar voltando a fazer isso. E como é difícil o retomar algo que você deixou de fazer. E olha, não é uma coisa que eu deixei de fazer há anos, são coisas que eu deixei de fazer há semanas, porque as semanas se truncaram, eu fiquei doente e obviamente eu não consegui fazer tudo isso. E como é difícil trazer isso de volta, né? Eu comentei hoje com meu marido que eu fui fazer as morning pages, fui fazer a parte de oração, fazer a parte de reflexão, a Lexo Divina, né? E eu cheguei a sair do quarto com dor de cabeça, né? Porque eu sempre opto por fazer isso literalmente a hora que eu acordo. E eu realmente saí do quarto com dor de cabeça de ter feito isso. Mas, no momento, a minha cabeça tá muito melhor, essa voz tá muito menos audível para mim, e foi uma coisa que, inclusive, eu escrevi sobre isso. O fato de eu ter falhado não foi necessariamente. Óbvio que eu penso em vocês, óbvio que eu penso nas pessoas que assistem e eu posso contribuir de alguma forma, mas foi porque eu falei com a minha palavra, com algo que eu tinha me proposto a fazer. E isso tem um peso muito grande para mim. Então, é uma coisa que eu não gosto quando eu não consigo cumprir algo com que eu me propus a fazer, mesmo que tenha um motivo por isso, né? Mesmo que tenha uma razão envolvida, que seja ela questão de saúde, seja outras situações. E eu quis vir compartilhar com vocês esse sentimento, justamente por isso, porque por diversas vezes a gente estabelece coisas na nossa vida e nós iremos falhar. E a gente precisa superar essas falhas para voltar e fazer mais ou fazer melhor ou aprimorar esse processo. E eu sei o quanto é difícil a gente superar isso, porque parece que se você não faz, ou melhor, se você errou ou se você deixou de cumprir aquilo, seja o motivo que for, parece que você é incapaz de cumprir com aquilo ou é incapaz de fazer aquilo, porque a gente não é simpático com a gente mesmo, então eu vou usar as palavras que normalmente a gente usa com a gente. Porque a gente é burro, porque a gente é estúpido, porque a gente de fato nunca cumpre o que a gente faz, porque isso aqui não é pra gente, produzir conteúdo não é pra gente, criar não é pra gente, montar uma empresa não é pra gente.
é eu desenvolver a minha marca, não é pra gente, não é pra mim, eu não consigo olhar para mim, eu não consigo me entender, eu não consigo me estudar, eu sou realmente assim, eu sou esse fracasso assim e eu nunca vou dar certo na vida. E essa é uma sequência de vozes que, se a gente ouve uma frase, a gente escuta essa enxurrada inteira, porque a gente não consegue escutar só uma coisa, né? Quando a gente dá voz para isso. E eu queria justamente trazer essa situação porque foi uma coisa onde eu me senti assim. Poxa, você falhou, você errou de novo, você não cumpriu uma coisa que você se propôs a fazer, você estava indo tão bem, você só faz na base da motivação, você só faz quando você está empolgada, você não faz as coisas com disciplina, você não tem constância, você... Foi tudo isso que eu escutei dentro de mim. E ao mesmo tempo eu escutava alguém falando assim, poxa, mas você estava doente, mas eu podia ter feito. Ah, mas você estava debilitada. Ah, mas eu podia ter feito. Eu podia ter dado um jeito. Se eu quisesse, eu tinha dado um jeito. E eu sou da opinião que a gente não pode ser muito complacente com a gente mesmo. A gente tem essa tendência de se auto-vitimizar e se a gente não se auto-impõe algumas coisas, a gente se deixa levar por isso. Mas ao mesmo tempo, você precisa ouvir o seu corpo ao ponto de você não se desgastar demais. Porque eu podia ter feito, eu podia ter vindo para cá, ter gravado o vídeo, ter feito, não seria o meu melhor naquele momento. Mas eu provavelmente viria aqui com a voz rouca, concatenando muito pouco as minhas ideias, porque eu não conseguia pensar, mas eu teria feito, eu teria cumprido. E talvez a sensação de eu ter cumprido isso me deixaria muito mais em paz do que de fato eu fiquei nesse processo de convalescência, vamos dizer assim. E às vezes é difícil a gente encontrar esse equilíbrio, né? A gente encontrar quando a gente está se auto-vitimizando e quando a gente está se exigindo além das nossas capacidades, no sentido de que, poxa, talvez se eu descansasse como eu descansei, eu poderia produzir algo muito melhor, que foi a decisão que eu tomei. Eu vou deixar para produzir semana que vem, onde tem um feriado, eu vou estar razoavelmente mais tranquila, vou conseguir produzir algo melhor, porque eu já vou ter descansado, a minha garganta já vai ter melhorado e eu já vou estar conseguindo repor todas as vitaminas que eu preciso repor, obviamente muito longe do que elas precisam, mas pelo menos eu vou estar conseguindo pensar um pouco melhor. E mesmo tomando essa decisão, mesmo sendo consciente nisso, mesmo racionalizando e pesando os prós e o contra, essa vozinha continuou latejando na minha cabeça. Então, o que eu quero com esse vídeo hoje, né? Eu quero dizer que as falhas e os fracassos, eles fazem parte da jornada. Como a gente lida com eles é o aprendizado que a gente vai tirar, no sentido de se conhecer, conhecer os limites do nosso corpo, conhecer o limite da nossa mente, conhecer as coisas que de fato a gente precisa aprender sobre nós para que a gente consiga buscar esse falso equilíbrio, mesmo que ele não exista, mesmo que às vezes a gente não consiga de fato ser 100% alguém saudável e 100% alguém que performa, né? É difícil competir nesse sentido. Mas para que a gente consiga perceber em que momentos a gente está dando mais ouvidos a essa voz que nos julga e nos critica, ou nos momentos onde a gente está buscando o conforto e se vitimizando no sentido de que é confortável estar em processo, é confortável estar aqui e não estar assumindo as broncas que de fato eu deveria estar assumindo. E não só isso, né? Trabalhar essa percepção ela é muito importante para o nosso desenvolvimento ao longo da vida. Compreender os momentos onde, sim, a gente erra e a gente falha e a gente precisa aprender com isso o quanto antes, né? Aquela coisa do erre rápido, aprenda rápido e refaça rápido e coloque em prática novamente rápido. Entender que isso funciona, que isso é algo que a gente deveria fazer para nossa vida, mas que a gente está se colocando na régua do outro também pode nos prejudicar. Quando a gente fala do trabalho enquanto eles dormem, a gente está se colocando a régua do outro, a gente está muitas vezes exigindo de nós uma coisa que não é natural nossa. E tem coisas que, obviamente,
precisamos superar, né? Não é questão de você... É natural as nossas tendências a, a, as coisas ruins, né? A gente está sempre buscando as virtudes e melhorar esse processo. Acho que desligou de novo o meu negócio e eu não sei onde eu parei. A edição desse vídeo vai ficar toda bagunçada porque eu tive que mexer na câmera. Horrores. Então ela não vai ficar uma edição linear, mas enfim. Eu queria trazer justamente para vocês a sensação que eu tive com relação a essa falha, a não ter cumprido com a minha palavra, a não ter trazido para vocês essa questão do vídeo semanal e ter falhado com relação a isso. Quis trazer a sensação que eu tive quando eu falhei, que essa voz que grita dentro da gente, pelo menos eu não cheguei nesse ponto de calar ela. Eu sempre faço com que outras coisas suprimam o barulho que ela faz para que ela se torne o menos audível possível. Essas coisas elas sempre vão ser repetitivas aqui dentro desse canal, porque muito se refere a, de fato, o processo de escrita, o processo de leitura, o meu processo de reflexão, e aí você encaixe na sua rotina o que faz sentido para você. Eu não quero sair ditando regras, eu só quero dividir o que funcionou para mim. Eu ainda escuto ela muitas vezes enquanto eu gravo esses vídeos, e isso às vezes atrapalha no sentido de processo, de criação, de execução e de linha de raciocínio. Eu quero que vocês percebam que boa parte, às vezes, das pessoas que vocês escutam, que vocês admiram, que vocês acham incríveis, elas também têm os receios delas, elas também têm as vulnerabilidades delas, assim como você que assiste também tem as suas. A diferença é, às vezes, os subterfúgios que a gente utiliza para que essa vozinha seja cada vez menos escutada. Entenda, as falhas e os fracassos vão fazer parte da sua vida, eles vão continuar existindo, eles não vão deixar simplesmente porque as coisas boas estão acontecendo, eles não vão deixar de acontecer e você não vai deixar de senti-los. Como a gente reage, como a gente aprende, como a gente traz esse aprendizado ou divide esse aprendizado, eu acredito que é o que faz muita diferença dentro desse processo. Perceber essas pequenas nuances, eu falo muito sobre isso aqui, de você às vezes se dissociar de você mesmo e perceber aonde estão esses pontos, aonde estão essas situações, e você conseguir tomar uma decisão, mesmo que ela seja racionalizada nos prós e nos contras, muitas vezes não te livra dessa voz que está sempre te julgando e te colocando para baixo. Ela continua ali. Então, eu ainda não encontrei essa fórmula mágica de fazer ela simplesmente sumir, mas encontrei outros subterfúgios onde eu faço com que o conhecimento, as coisas que eu estou aprendendo, as coisas novas que eu estou aprendendo, desde palavra, desde termos, onde eu comecei a prestar atenção em outras coisas, e isso está muito ligado ao estar 100% presente naquilo que eu estou fazendo, tem calado essas vozes e essa situação no sentido de que, poxa, sim, eu tenho algo para dividir, sim, eu sou alguém que tem mais de 10 anos de experiência de mercado para falar e falar sobre tanto marketing digital, sobre quanto branding, sobre a minha experiência, sobre a minha vivência e sobre o meu conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo sobre as coisas que eu gosto de aprender. Sobre isso eu consigo falar, sobre a minha experiência eu consigo falar. E foi isso que eu quis fazer hoje nesse vídeo, justamente dividir isso e falar para vocês que, de certa forma, tudo isso que eu fiz, o principal está sendo gravar esse vídeo. Eu acredito que a ação cura medo, né? Então, sempre que essa voz ela fala muito alto, o agir vai fazer com que ela cale muito, muito mais, no sentido de que ela diminua muito mais o tom de voz. Então, buscar perceber e fazer as coisas que façam a diferença para você pode estar o resultado do que você está buscando
E era isso. Queria dividir para vocês, com vocês, qual foi essa sensação. Vou fazer mais um vídeo essa semana, justamente porque eu quero suprir a minha falha e porque eu tenho visto algumas coisas no mercado que eu gostaria de dividir com vocês também. Era isso.